Paz do Senhor. Eu não tenho uma voz fininha não, tá? Como eu tenho intimidade com a Tianinha, né, Tianinha? Bom, meu nome é Yuri Costa, né? Tá aqui minha sócia. Bel Cunha. Também Cunha. não tenho uma voz muito fina, sou mais contralto para quem canta em coral aí. A gente vai literalmente, como bem disse o pastor Rinaldo, agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar falando aqui sobre o que, na verdade, papai está fazendo nesse tempo, nessa geração. Parabenizar pela sua visão da sua esposa, de implantar não só uma visão de ordem do farol, mas uma visão de educação que vem do trono da graça. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar aquilo que Deus tem realmente preparado para esse tempo. Obrigado pela oportunidade, desde já. Agradecer a todos vocês que tiraram essa parte do sábado de vocês para estar aqui escutando um cara com uma voz meio nasal, de aparelho, depois dos 40 anos de idade. Então eu queria não me delongar muito. A gente vai abrir no final para vocês fazerem algumas perguntas, né, a respeito do programa, a respeito de tudo que está sendo falado aqui. Mas quero pedir liberdade aqui, como você disse que eu estou em casa, estou na casa de papai. A gente pensa algo, eu sou muito chorão, vocês vão perceber isso, porque a palavra diz que rios de água viva fluirão do seu interior, cuja fonte é Deus, e o meu jorra pela glândula lacrimal, né? O rio sai por aqui. Então eu entendo que foi papai que me fez assim, e eu procuro não segurar. E eu estava sentado ali, e papai estava ministrando no meu coração, e falou com minha sócia sobre isso. E eu queria, com toda a humildade, pedir para você ter coragem de admitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração e ao coração da Bel. E eu queria, para que a gente não se exponha e não tenha medo de se expor, eu queria pedir para que todo mundo, eu vou orar por você, mas para que todo mundo feche os seus olhos agora. E eu peço em nome de Jesus, para que ninguém abra os olhos. Eu não vou fazer nada com você, absolutamente nada, eu só vou orar ao Senhor. Mas eu quero que você seja sincero para com papai. Eu queria que você se levantasse, se colocasse de pé. Calma ainda não. Apenas aqueles que estão cansados. Aqueles que, por algum motivo, já pensaram de alguma maneira em desistir da próxima geração, porque é difícil receber alguém dentro de sala de aula desobediente, que não respeita a autoridade do professor, e o inimigo cauterizou o seu coração. E o que o Senhor disse no meu coração é que existem pessoas aqui cauterizadas pela mentira do inimigo para roubar a próxima geração das mãos do Senhor. Então eu quero te pedir, feche os seus olhos e tenha coragem diante de Deus. Pastor Rinaldo, olhe para mim. Eu quero te pedir um favor. As pessoas vão se levantar. Fique de olhos fechados. Deixe elas se colocarem diante do Senhor, para que a gente ore e arranque do coração delas essa sensação de incapacidade. Então peço que você feche seus olhos. E se você se sente dessa maneira, cansado, exaurido, prestes a desistir, eu quero que você se coloque de pé agora, para que a gente possa orar por você, para que a gente possa interceder por você. Então você que tem essa vontade, que sente isso no seu coração, pode se colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, porque o Senhor não deixa nada oculto, Deus. O Senhor não deixa, papai, com que os teus filhos pereçam, papai. Pai, eu quero, Senhor, orar por essas pessoas que estão aqui de pé agora, Senhor. Pessoas, papai, que se propuseram, papai, a alcançar a próxima geração, mas o inimigo tem tentado roubar o coração delas, pai. O inimigo, Senhor, tem
colocado um coração de pedra no lugar de um coração de carne, Pai. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por acreditar nas mentiras do inimigo, Pai. Muito mais, Senhor, do que acreditar, Papai, na Tua palavra, Deus. Muito mais do que olhar para Ti, Senhor. Muitas vezes olhamos para, Senhor, as crianças e olhamos e dizemos a elas que elas não prestam, Pai. Que elas não são boas, Senhor. Que elas são desobedientes, Pai. Nós, Senhor, muitas vezes somos, Pai, aqueles a declarar sobre eles, Papai, aquilo que não é a Tua vontade, Deus. Nos perdoa, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós, Pai. Senhor, eu quero colocar essas pessoas que se colocaram de pé com coragem, Senhor, para declarar que elas estão cansadas, Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que aqueles que esperam no Senhor, Papai, renovam as suas forças, voam com asas como águias, Papai. Caminham e não se fadigam, Pai. Correm e não se cansam, Deus. Senhor, renova, Papai, o ânimo, Senhor. Renova o ânimo, Papai, que há em Ti, Senhor. Que, Pai, que em nome de Jesus, que saia uma palavra do Teu trono, Pai. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Derrama sobre cada uma dessas pessoas que estão de pé, Senhor. Senhor, aquelas que não tiveram coragem de se levantar. Senhor, derrama sobre elas também, Senhor, a Tua verdade, Pai. Senhor, apenas uma palavra é suficiente para quebrar todo jugo, Senhor. Mostra, Senhor, para cada uma dessas pessoas aqui, Pai, que elas carregam uma resposta da Tua parte, Senhor, para a próxima geração, Deus. Não é competência, Deus, porque se fosse competência, eles não estavam aqui, Pai. Eles estão dizendo em pé, Senhor, que não suportam mais, Pai, carregar este fardo, Senhor. E nós queremos trocar agora, Senhor, esse fardo pesado que eles estão carregando, Pai, por um fardo que é leve, Senhor, que é suave, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Jesus. Oh, Jesus, sê conosco, Jesus. Entra nas salas de aula, Deus. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós enxerguemos, Senhor, nas crianças, Papai, a Tua palavra, Pai. Mostra para nós, Senhor, quem são essas crianças, Deus, para que eles possam receber de Ti, Senhor. Receber de Ti, Pai, uma verdade do céu, Deus. O mundo tem tentado roubar essas crianças, Pai. O mundo tem tentado, Senhor, plantar mentiras, Pai, de que elas não prestam, Deus, de que elas não são suficientes, Deus. Mas nós sabemos que em Ti, Pai, nós somos muito mais do que vencedores, Pai. Nós sabemos que somente em Ti, Pai, somente na Tua presença, a abundância de alegria, Senhor. Derrama sobre essas pessoas que estão de pé, Pai, a alegria da salvação, Deus. Restaura o primeiro amor, Pai. Restaura, Senhor, quando elas decidiram, Pai, entrar naquela sala, Senhor, alcançar a próxima geração para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, nessas casas, entra nessas famílias, Papai. Faz, Senhor, com que cada um aqui, Senhor, receba armas forjadas no céu, Deus. Não armas humanas, Deus. Não, Papai, espadas humanas, Senhor. Não técnicas, Pai. Não palavras de persuasão, Senhor. Mas a espada que é a Tua palavra, Senhor, que é capaz de separar juntas e medulas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos colocar todo este povo em Tuas mãos, Senhor. Eles separaram este sábado para estar na Tua presença, Pai. E nós queremos colocar eles em Tuas mãos, Senhor, porque nós marchamos, Senhor, e não desistiremos, Papai, de lançar, Senhor, na terra, Papai, os alicerces da fé, Senhor. É a Tua palavra que mais importa, Pai. É a Tua presença que mais importa, Deus. Não são, Papai, os nossos talentos, Pai. Nós não bastamos em nós mesmos, Pai. Nós não somos suficientes, Papai. É mentira do inimigo, Papai, dizer que nós somos os melhores, Senhor. Nós somos em Ti, Papai. Isso basta, Deus. Não importa, melhor, pior, mais ou menos, não importa, porque se estamos em Ti, isso é suficiente, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Pai, renova as forças, papai. Renova as forças desses que estão de pé, Senhor. Derrama sobre eles agora, papai, uma coragem, Deus, uma ousadia, Senhor, uma unção nova, papai. Que eles entendam, Senhor, que não são eles, Pai. Para que eles parem, Senhor, de lutar com os próprios braços, com as próprias mãos, achando que eles se bastam, Deus. Oh, Jesus, só o Senhor é Deus. Não há outro, Pai. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és fiel para cumprir com aquilo que o Senhor prometeu, Deus. A Tua palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi lançada na terra, Pai. Cada um aqui carrega uma palavra da parte de Deus para esta geração, para esse tempo, Deus. Faz essa palavra não voltar vazia, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, amanhã ainda, Pai, com seus alunos, Deus, eles recebam a palavra que vem do trono, Senhor, que é o alimento suficiente para o nosso espírito, para a nossa alma e até para o nosso corpo, Deus. Derrama sobre eles uma visão que vem do céu, Pai, uma visão extraordinária sobre os alunos, que amanhã ao olhar para cada aluno, Senhor, o coração se encha de alegria, papai, e se encha de esperança, Senhor, não como quem espera uma promessa de alguém que não é fiel, Pai, mas como alguém que tem esperança em quem Tu és, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Em Ti nós podemos confiar, Senhor. O mesmo Deus que disse, haja luz, e imediatamente houve luz, Pai. Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, devolve um coração de carne, Senhor. Porque se a tia Aninha veio aqui, papai, falou tudo que ela falou, Senhor, e o nosso coração, Pai, ainda está duro, Senhor. Quebranta esse coração, Pai. Não é por nós, é por Ti, Senhor. Não é por nós, Pai, é pelo Teu reino, Senhor. Nós sabemos o quanto o mundo tem tentado roubar as nossas crianças, os nossos adolescentes, Pai, os nossos adultos, Senhor, a nossa geração, Pai. Oh, Jesus, devolve, Senhor, a essa geração tudo aquilo que foi roubado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu imagino que aqui nós temos vários pais. Vocês podem levantar a mão, aqueles que são pais, filhos gerados do ventre. Eu não sou chorona não, viu? Mas hoje foi difícil. Deus usou poderosamente essa mulher. Tia Aninha foi poderosamente usada nessa tarde. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, guarde a pureza do coração do seu filho. Guarde a pureza do coração do seu filho. Acompanhe o seu filho. Esteja com ele. Seja intencional no relacionamento com seu filho. Muitos pais estão presentes de corpo e ausentes em disciplinar, em ensinar, em corrigir, em caminhar junto, como a Bíblia diz em Provérbios. E hoje, quando a tia Aninha estava falando, isso me veio muito à mente. Guarde a pureza do coração do seu filho. A tecnologia, o mundo hoje, por todos os lados, não se engane, por meio da música, por meio de vídeos curtos, por meio de imagens, de cores, geram sensações que aguçam o coração dos nossos filhos para a perdição. Por muito tempo nós achamos que isso era besteira, sabe, pastor? Que isso aí não ia dar em nada. E nós estamos colhendo hoje, e nós vamos ver isso hoje, que estamos colhendo hoje uma geração com déficits em várias áreas,
uma geração descomprometida, uma geração que não tem o mínimo interesse por absolutamente nada. É isso que nós vimos, não é isso, Yuri? Nós fazemos vários trabalhos com escolas públicas em Brasília. Fizemos um trabalho para quase 3.000 alunos, depois um trabalho para 2.500 alunos, recentemente um para 800 alunos. E é inacreditável como nós entregamos de graça, 0,800, o melhor que se pode entregar para a formação hoje para essas crianças, jovens e adolescentes. E sabe quem quer isso? Ninguém. A minha geração chorava e clamava por uma oportunidade. Eu me lembro, perdi minha mãe e meu pai muito cedo, e eu só queria dar certo. A minha vontade é, eu quero dar certo. Será que alguém pode investir em mim? Será que alguém pode me ajudar? Hoje essa geração tem na mão ouro puro e não tem interesse. Essa geração perdeu o prazer por crescer, perdeu a visão de sonho, visão de longevidade. Essa geração, ela quer viver sensações cada vez mais interessantes e mais envolventes, cada tempo diferente. E ninguém consegue atender a demanda dessa geração, porque eles querem sentimento, eles querem experiência. Então, pais, guardem o coração dos filhos de vocês. Guardem por meio da palavra, por meio do caminhar juntos. Sim, tenha tempo de qualidade, de quantidade. Caminhe com eles. Escute o teu filho. Muitos sinais o teu filho está dando e você não está enxergando. Às vezes teu filho está, pai, mãe, peraí, já, mais um WhatsApp. Peraí, só mais uma ligação, só mais uma. Não, ele esquece. Aí sabe o que é que um amiguinho faz? Diz, eu quero te ajudar. Fala, eu sou seu amigo, eu estou contigo. Nós estamos entregando de bandeja o coração dos nossos filhos. E pastor, me perdoe pela afirmativa que eu vou fazer aqui, mas pelo que o Espírito Santo me faz sentir. Como nós vamos amar os filhos dos outros? Como nós vamos nos entregar pelos filhos dos outros, se nós não nos entregamos pelos nossos próprios filhos? A Bíblia fala sobre o pastor. Como o pastor pode cuidar da igreja se ele não cuida da casa dele? Como ele pode amar as ovelhas se ele não ama os filhos dele? E aí eu pergunto para você, e eu pergunto para mim, como eu vou me dedicar dentro de uma sala de aula, me entregar, chorar, clamar, ter empatia, misericórdia, amor, paciência, me entregar, se eu não faço isso pelos meus próprios filhos? Como você não ama quem você vê e você vai amar quem você não vê? Lembra? Guardiões também do coração, da pureza que ainda resta dentro do coração dos filhos de vocês. Resgata aquilo que se foi. Eu lembro que eu conversei com uma mãe, nós dávamos muito atendimento às famílias, e a gente vai falar isso, talvez a gente tenha tempo de falar sobre isso, dentro da rede infantil. Nós trabalhávamos 3 braços, né? As crianças, os pais e essa ligação com a igreja, a conexão com a igreja. E a gente tinha que ter atendimento com os pais. Era para me apresentar, mas deixa eu só terminar. A gente tinha que ter atendimento com os pais. Não tinha como eu cuidar dos filhos na sala, pastor, e os pais não terem o cuidado, porque o que acontece? As duas pontas não se conectavam. A gente começou a perceber que dar atendimento aos filhos era muito bom, mas era aquela emoção que passava na segunda-feira. Os filhos voltavam para o ambiente e eles eram de novo contaminados pelos pais. E aí nós começamos a fazer um trabalho forte com os pais, e foi quando tudo mudou. As duas pontas, pais e filhos, tem que ter as duas pontas, tem que ter, é necessário. E essa experiência nos trouxe uma convicção
de que quando nós trabalhamos a nossa parte enquanto pais, os nossos filhos estão dispostos, eles estão completamente abertos para serem disciplinados. Porque a disciplina, segundo a palavra de Deus, é amar, 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 amar. Ei, pai e mãe, você não precisa deixar de disciplinar para continuar conectado com seu filho. Você pode discipliná-lo, deve. Isso vai intensificar o amor, o respeito e a confiança dele por vocês. Guarde a pureza do coração dos filhos de vocês e se dedique mais a caminhar junto, ouvir, disciplinar, corrigir, amar, amar e amar. Amém? Que o Senhor possa trazer reflexão sobre isso no coração de vocês e que vocês possam, em nome de Jesus, colocar essa palavra em prática. Guardar a pureza do coração dos seus filhos. Dica número 1, quando chegar em casa, afiram qual o nível da pureza do coração dos filhos de vocês. Porque se houver algum déficit, clame ao Senhor, para que o Senhor possa renová-los, fortalecê-los e trazê-los de volta para o caminho da verdade e da vida. Amém? Professor que ama aluno tem que amar filho. Amém? Eu só amo os meus alunos, eu só estou aqui com vocês. Eu só me acabei de chorar aqui enquanto a tia Aninha falava que eu pensei que eu não ia conseguir mais falar nada. Eu só me acabei de chorar. Eu estava para explodir, eu estava segurando, porque senão eu ia fazer uma cena aqui na frente de tanto choro. Eu estava me segurando. Por quê? É lindo aquilo ali. E aquilo não é só para aquelas crianças, é para os seus filhos, para os nossos alunos. Você é autoridade máxima dentro de sala de aula. Enche teu peito de ar e profetiza para os teus alunos. Aconselha. Quantas experiências meus professores tiveram? Ouviram coisas que precisavam estar preparados para ouvir. Porque na hora do aconselhamento foi muita coisa. E eu dizia para os professores, segura a onda, porque vocês estão abrindo a caixa de Pandora. A gente pensa que criança, tia Aninha, não tem nada ruim para expor, não. Mas tem. Coisas que ficam guardadinhas e que pode se transformar em uma bomba atômica. Mas aproxime dos teus filhos e use esse espelho com teus alunos. Aproxime dos teus alunos. Ame-os, ensine, exorte, discipline, corrija, ame, ame e ame. Mas guarde o coração dos teus filhos. Amém? Então vamos lá, né, Yuri? Agora. Isabela, passa para nós aí. Eu vou começar igual a tia Aninha. Começar chamando de Isabela, depois eu chamo de Bela e depois eu chamo de, como é a tia Bela, né? Tia Belinha. Passa para nós. Aí, pronto. Bom, esse aqui sou eu e minha esposa, Elisângela. Ela é a segunda prova do amor de Deus por mim, porque gata desse jeito, com um cara como eu, né? Desde a adolescência, nós nos conhecemos na escola. Nós estamos há 23 anos juntos. Fazemos 15 anos de casados agora. E ela não está aqui hoje, mas quero agradecer a Deus pela sua vida, meu amor, por tudo que você fez por mim. E sem dúvida nenhuma, era impossível eu estar aqui se não fosse por ela, ter dobrado o joelho dela, pagado o preço de casar com um homem adúltero, que não servia a Deus, que não conhecia Jesus, mas por uma palavra de fé dada na Assembleia de Deus Madureira, lá em Planaltina, no Distrito Federal. Não, pode casar com ele porque ele é um pregador da palavra. E 1 ano e meio depois de casado, eu me converti aos 27 anos. Hoje eu tenho 40 anos de idade. E o Senhor fez um rebuliço na minha vida, tirou tudo que não prestava. E um dia eu estava conversando com ela, depois de muitos anos de restaurar casamento, Deus mover, né, falar para eu abandonar tudo que eu fazia profissionalmente. Só para vocês terem uma ideia, eu já quebrei 7 vezes. Já fui servidor público, concursado em Brasília. Já tive empresa em Cuiabá, no Mato Grosso. E hoje, meu único ofício é ser filho do Pai. Só isso, mais nada. O resto são só pequenos chamados, pequenas missões que o Senhor me dá, né? E um dia eu estava conversando com ela, e ela virou para mim e falou assim: você sabe por que eu não fui embora? Porque biblicamente você sabe que eu podia ir embora. Olha o papo da minha esposa comigo.
Depois de tudo restaurar, já tudo novinho, eu falei, pronto, a mulher vai querer ir embora. A menina, né, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Essa é a Elisângela. O apelido dela é Pastorinho, para vocês terem uma ideia, só para você entender quem ela é. E ela falou assim, você sabe por que eu não fui embora, Yuri? Eu falei, não, por quê? Queria saber por que você não foi embora. Ela falou, porque você tinha acabado de entregar a sua vida para Jesus. E se eu abandonasse você, e como foi Deus que mandou você fazer e revelar tudo que você revelou, e se eu abandonasse você, você ia abandonar Jesus. Então eu quero que você se lembre disso. Eu troquei a minha dor pela sua fé. Isso é uma mulher de Deus. Isso é uma mulher que resolveu viver o reino. E eu só estou te contando essa história porque os seus alunos precisam de uma palavra. Você pode até olhar para o seu aluno e talvez você olhe até para você mesma, e aquilo que o Senhor está te dizendo você não acredita. Deixa eu te falar uma outra história bem rápida. No dia em que Deus chamar você e você se sentir capaz de realizar o propósito dele em você, tem alguma coisa errada. Você nunca vai ser suficiente, porque senão você se torna independente de Deus. Você não precisaria dele para cumprir o chamado e a vocação dele em você e por meio de você. Então olhe para você do ponto de vista de que ele é suficiente, mas você nunca vai ser suficiente para cumprir o chamado e a vocação dele em você. Os seus alunos precisam receber uma palavra. Os seus filhos precisam receber uma palavra. E eu entendo, como diz a própria palavra, que nós somos como cartas vivas. E se nós somos cartas, essa carta tem um remetente chamado papai, e ela tem um destinatário. Esse destinatário não é você. Você carrega uma resposta de quem enviou a carta. Você precisa encontrar quem vai receber a carta. E Deus coloca na sua sala e na sua casa crianças para receberem essa carta. A pergunta é: o quanto você confia nessa carta? O quanto você confia nessa palavra que Deus colocou no seu coração? E você olha e fala, mas ele não tem nada disso. Ele não é assim, por que eu vou falar isso dele? E aí eu só posso te dar 2 exemplos. Jesus chamou Judas de amigo, quando o comportamento de Judas era reprovável. Jesus chamou Pedro de volta, quando o comportamento de Pedro era reprovável, após Pedro ter negado Jesus. Jesus volta, ressuscita e fala, ei, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu voltei. Ele chamou Pedro pelo nome. Mesmo quando ele olhava para Pedro e falava, comportamentalmente, Pedro não merece. Mas eu sei a palavra que existe sobre Pedro. Jesus continuava olhando para Pedro e dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E como eu sou fiel, e eu vou cumprir a palavra, ela não vai voltar vazia. Pedro, você me ligou 3 vezes, mas tu és Pedro, e sobre esta pedra, mas tu és Pedro, e sobre esta pedra. Entende a diferença? Então pegue a palavra e entregue a palavra. Yuri, mas eu não escuto a Deus. A gente estava conversando sobre isso no almoço, né? Deus continua falando, gente. Estava conversando com um amigo meu, pastor, e ele virou para mim e falou, Yuri, tem tanto tempo que eu não escuto a Deus. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Deus não sai do trono dele. Se você não escuta, quem é que está longe? Ele continua no mesmo lugar, todo dia. Aí ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, talvez é você que esteja longe do trono o suficiente para ouvir a voz dele, porque ele faz assim, ó. Se você não está escutando, é porque você não está próximo do trono. Então essa ali é a minha família. Aquela moça linda dos olhos verdes, sensacional. Essa é a minha família.
A gente gosta de botar as duas fotos, gente, porque o pessoal acha que a gente é casado, né? E a Bel. Aí a gente põe para mostrar que não. Aquela tá? é a minha família. Eu sou casada com o Sidney Cunha, esse rapaz aí. E Deus nos deu um presente maravilhoso. Aliás, 3 presentes, né? O primeiro presente, pastor, foram gêmeos. Ele falou assim: vou te desafiar. E eu tive um menino e uma menina. Quando esses 2 lindinhos estavam com 4 meses, mães, fazem assim igual Tianinha, eu engravidei de novo. Uau! Quando eu olhei, a minha casa, eu estava habitando, eu e meu marido. Quando eu olho para a minha casa, já tinha 3 meninos. Eu falei: Jesus do céu, vou precisar aprender a educar filhos. Eu tive uma carreira na área corporativa até 2007. Depois de 2007, papai falou assim: chega, tchau, vamos para outro rumo. E Deus me trouxe um desejo muito grande por mergulhar nessa área de educação cristã, né? E eu me empenhei, me especializei, atuei por muitos anos, inclusive ainda atuo, né, como mentora de pais em educação de filhos. E fui seguindo nesse caminho. Tive experiência também de ser especialista em um dos 2 grandes materiais, 2 currículos americanos de EBD. Um deles eu fui especialista por algum tempo. E logo depois fui me deliciando com essa área de educação, amando cada vez mais, me aprofundando. Me conectei com 2 organizações internacionais. Uma organização internacional que leva o ensino cristão para escolas que são abertas ao cristianismo, né, de países que são abertos ao cristianismo, e uma outra instituição que são para países de cortina fechada ali para o cristianismo, que não são abertos para o cristianismo. Então a gente trabalha as 2 pontas, né? Aqueles países que recebem bem a palavra e aqueles países que você não pode falar abertamente da palavra, mas tem que usar determinadas técnicas para ensinar a criança a respeito da palavra de Deus. E hoje eu estou no conselho há 4 anos dessas 2 instituições aqui no Brasil. Nos últimos 2 anos agora eu fui convidada para ser a head, quer dizer, a responsável pelo conselho no Brasil. Então a gente tem aprendido muito sobre educação, muito sobre como ensinar os princípios e os valores para qualquer criança. Eu tive em Mississippi agora no mês de junho e fiz uma formação lá. E essa formação, a gente teve a oportunidade de estar com doutores nessa área. Eu nem sabia que tinha doutor na área de educação cristã e infantil dentro de escola. Os Estados Unidos, ele é aberto para isso. Hoje você pode fazer uma formação para ser professor da palavra dentro das escolas, né? Eu nem sabia disso. Então essa doutora nos deu aula e ela nos ensinou um pouco a respeito de falar do Evangelho, falar da palavra para crianças de terceira cultura. Em Brasília nós temos mais de 200 embaixadas. Então a gente tem muito acesso a crianças de terceira cultura. São crianças mais difíceis de entender e de receber a palavra, por N motivos, e por viverem em culturas diferentes, já terem perdido a sua cultura. E pasmem, mas Deus é cultura. O povo lá fora já entendeu que Deus é cultura. E uma criança que não tem a cultura de Deus, ela tem baixo resultado acadêmico, ela tem baixo resultado pessoal, emocional. Então o mundo lá fora já entendeu isso. A gente não precisa mais discutir isso. A gente precisa ensinar, a gente precisa tomar essa posição. E uma coisa que muito interessante que o Yuri estava orando, e eu acho muito importante a gente não esquecer: Deus chamou você, e você precisa todos os dias lembrar disso. Não deixar que as dificuldades te paralisem, mas avançar naquilo que o Senhor te escolheu para fazer, porque foi Ele que escolheu. A Bíblia diz que Deus, a misericórdia do Senhor é para quem Ele quer, e Ele te escolheu e disse assim: ei, como é seu nome? Cláudia, a minha misericórdia é tua. É isso. Cláudia não precisa questionar, porque Deus dá a quem Ele quer, e Deus escolheu vocês. Eu amei, viu, pastor? Sinceramente, trabalhei por muitos anos
no ministério como líder do departamento infantil. E a gente viu muitos resultados dentro da igreja. A igreja triplicou. As crianças, o volume de crianças dentro da igreja cresceu em 1.500%, pasmem, por causa desse projeto. A gente implementou um projeto modelo, né, dentro dessa igreja para testar se realmente esse projeto fazia diferença. Então a igreja triplicou e o ministério foi crescendo. As famílias começaram a frequentar menos o gabinete, porque elas estavam sendo atendidas dentro do programa. E as crianças começaram a aparecer e trazendo os pais e vindo frequentemente. E aí os voluntários começaram a olhar aquilo e falar: eu quero estar dentro disso. E aquilo foi tomando uma proporção, a igreja inteira fez isso, ó. E a gente começou a perceber que o departamento infantil, a rede de ensino infantil, não é um apêndice, não é um galho que sai para fora da árvore. Ela é a base. Ela é a base. Quando se investe dentro do departamento infantil, a igreja toda é abençoada. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou há mais de 12 anos nessa carreira, e eu nunca vi um pastor falar como esse pastor falou hoje. Sabe quem fazia isso? Era eu, porque eu era apaixonada por isso. Mas eu nunca ouvi um pastor apaixonado por isso. E eu queria que você desse uma salva de palmas para esse pastor. E desse um glória a Deus pela vida desse homem que tem se empenhado para fazer dessa igreja uma igreja modelo, para ser reconhecida por outras igrejas como uma igreja modelo que ama as ovelhas, que ama as nossas crianças. Lá em Brasília, pastor, tem a LBV. E me incomoda demais, porque quando eu vou pegar os meninos na escola, eu passo na frente da LBV. E eu fico repreendendo assim, ó, Legião da Boa Vontade, que não tem nada de boa vontade, tá? Você não vai sair na... Corta. Tudo bem. Só Legião. Então... Só tem Depois Legião. O pai Vaneto bota lá em casa. Ele disse aqui só tem Legião. Pois é, só Legião. Então assim, eu sempre passo lá e eu repreendo. Mas as escolas deles são maravilhosas. Não se arruma tanto dinheiro para cuidar, de pintar. Não tem uma infiltração naquelas paredes. Tudo com dinheiro do povo. Ligando, ó. Por favor, contribua. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão levantando uma legião. Mas não é da boa vontade, não. Eles estão catequizando as crianças que não têm condição de ir para a escola. Estão catequizando dentro do socialismo e do marxismo, dentro da ideologia de gênero. Eles estão levantando a força jovem contra a palavra. E nós não podemos nos calar. Dentro de sala de aula, você tem que ser o guardião. Você tem que estar firme. Você tem que ter a boa palavra. Você tem que se posicionar. É isso. E ver um pastor incentivando desse jeito. Gente, meu Deus do céu, pastor. Tudo que eu queria era o pastor dizer assim: gente, eu estou aqui com os melhores professores que eu tenho. Meu Deus, isso não existe não, gente. A maior parte é isso aqui, ó. E aí, gente, muito bom a presença de vocês, viu? Muito bom. Falei, irmão. Mas o pastor chegar... Eu estou falando sério para vocês. Eu não vim aqui para brincar, não. Eu vim aqui para falar sério. Como se fosse a última vez. Eu vim para falar sério. Como a tia Ninha também veio para falar sério. Yuri também. Como se fosse a última vez. Porque Deus vai me requerer. Eu não vim passear hoje aqui, não. Outro dia a gente pode combinar, né, pastor? Mas a gente veio... Isso aí. Mas a gente veio... para dizer isso para vocês, porque nós também acreditamos em vocês, porque nós sabemos que o Senhor escolheu cada um de vocês para estarem aqui, e isso tem ardido dentro do nosso coração, ardeu em mim ali. Então eu quero que vocês realmente sintam isso do fundo do coração de vocês. Vocês são chamados, escolhidos de Deus, para fazer exatamente o que vocês estão fazendo, exatamente no lugar onde vocês estão. Amém? Pode passar aí, Isabela, por favor. Só contar um pouquinho da história, né, de por que a gente está aqui. Então, um pouquinho da nossa história com a Ordem do Farol, até a gente chegar aqui. Como a Abel falou, nós temos algumas empresas, né, alguns negócios em Brasília, e a gente acaba atuando em todo o território nacional.
em alguns países também do exterior, como Portugal, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. A gente tem uma escola online de empreendedorismo baseado na Bíblia, né? Ao invés de você aprender com o mundo, você aprende com a palavra, né? Essa escola já ensinou mais de 10 mil pessoas sobre o que é empreender, né? O empreendedorismo mesmo, de negócios, mas com base na Bíblia, né? E não o contrário. E a gente pega esse método, que inclusive está dentro do programa Ordem do Farol. A gente implanta isso, por exemplo, em empresas, né? Então a gente tem clientes como o Banco do Brasil, Caixa, Tribunal de Contas da União, Frutti, né? Sabe aquele açaí? Frutti, cliente nosso, né? Morana, aquela empresa de bijuteria, né? A mulherada geralmente conhece mais. A gente, esse ano, a gente... A gente esse ano implantou a cultura das 5 inteligências do reino, que é uma parte do nosso método, em 10 lojas em Brasília, né? Só para vocês terem uma ideia do que Jesus faz, em 2019 ele nos colocou dentro de uma empresa de sírios e libaneses, que são aversos a Cristo. E ele nos colocou lá para implantar a cultura do reino dentro de uma empresa que os donos eram libaneses e os funcionários eram sírios. E é exatamente isso que Abel falou. A gente entra no lugar e a gente implanta a cultura do reino. No meio desse processo, foi um trabalho de praticamente 8 meses. No meio desse processo, uma pessoa fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, falando que estavam sendo obrigados a a participar de um curso fora do horário. E aí, né, eu falei, pronto, agora já era, o dono vai querer cancelar, porque eu sabia o enfrentamento que a gente estava tendo naquele lugar. E ele me ligou num sábado e falou, e aí, tá sabendo? Eu falei, tô sabendo, das 22 denúncias no Ministério Público do Trabalho. Ele falou, não faz sentido nenhum. Eu falei, não faz não, mas vamos fazer o seguinte, o valor que o senhor está pagando para nós fazermos esse trabalho, eu vou te dar 50% de desconto. Porque eu entendia que a minha missão e a missão que Deus tinha me dado ali, nos dado naquele lugar, é implantar aquela cultura. A gente estava com 17 líderes da empresa, né? O dono, os filhos do dono, e todos os diretores. E aí, nesse processo, ele falou, não estou te ligando para isso. E na verdade, eu estou te ligando para o contrário. Estou te ligando para te dizer que eu vou te pagar o dobro do que eu estou te pagando. E sabe por que eu vou fazer isso? Eu falei, não, mas eu quero saber. E aí um libanês virou para mim e falou assim, porque a nossa luta, Yuri, não é contra. Quando ele começou a falar isso no telefone, eu falei, eu não acredito que ele vai citar um versículo bíblico. E aí ele falou, a nossa luta, claro que ele não citou ipsis literis, né? Mas ele falou, a nossa luta não é contra ninguém lá embaixo, não é contra carne nem sangue, mas contra a mentalidade daquelas pessoas. As 5 inteligências é baseado na mente de Cristo. E essa empresa cresceu 17,5%, implantando a cultura sem treinar em venda e absolutamente nada. A gente faz essa mesma metodologia aplicada ao empreendedorismo, que é a escola das 5 inteligências do reino, para quem quer aprender a empreender. E a gente aplica essa mesma metodologia na educação de filhos, para pais que querem aprender a usar as 5 inteligências do reino na educação dos filhos. E o que está chegando para vocês? É as 5 inteligências do reino para aplicar dentro da escola bíblica dominical, para nunca mais a próxima geração dizer que não conhece a Cristo. Tem um grande detalhe. Você vai ter uma ferramenta na sua mão que você pode até, e até me desculpa dizer isso, vai parecer estranho, né? Você pode até não saber a Bíblia, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Eu estou te dizendo isso porque, né, a gente já faz isso desde 2011, gente. Não a Ordem do Farol, tá? A Ordem do Farol foi um programa criado desde o ano passado, né? Numa madrugada, eu fui dormir e aí eu falei assim, pai, tem uns negócios aí que estão parados aí, e dá uma movimentada aí, usa isso aí para o que o senhor quiser. E aí eu acordei 4h30 da manhã com um nome na minha cabeça. O nome foi Tia Aninha. Eu te pergunto, quantas vezes eu já tinha falado com você? Quantas vezes eu tinha visto você? Nunca tinha ouvido falar da Tia Aninha. E aí eu falei, Tia Aninha? Oxe, quem é a Tia Aninha, né? E aí eu peguei meu celular, lembrei que 2 dias antes, sabe o pastor que falou assim, não, pode casar com ele porque ele é um pregador da palavra? Esse pastor me ligou, que é meu amigo, falou, Yuri, eu tenho que fazer uma live
Na hora do almoço não dá tempo de eu ir em casa. 2 dias antes, Deus já sabia que eu ia orar a ele. E aí, eu preciso fazer uma live, tem como eu fazer da sua casa? Falei, tem, vem pra cá. A live era com quem, gente? Tia Aninha. E ele tinha mandado o link, eu entrei lá e falei, tia Aninha, olha aqui, tem uma tia Aninha aqui no meu celular. E comecei a ver quem que era essa mulher aqui, ó. E aí, acordei de manhã, mandei um áudio pro pastor César. Falei, pastor César, vai parecer coisa do pai. E é mesmo. Topa me apresentar para a tia Aninha. Falei mais ou menos para ele. Ele falou, cara, não sei porque eu nunca te apresentei. Nós somos amigos há muitos anos, né? E aí ele mandou um áudio para a tia Aninha. E eu tenho o áudio da tia Aninha até hoje, né? Não vou expor a tia Aninha a esse ponto, mas ela disse mais ou menos a seguinte coisa: pede para ele vir no Rio de Janeiro. Isso foi uma quarta-feira, gente, quarta ou quinta-feira. Eu estava dentro do carro, segunda-feira, na última segunda-feira, e Deus falou assim para mim: filha, eu estou triste. Por que você está triste, pai? As coisas da tia Aninha, né? Que ela conversa assim com Deus, né? Por que você está triste? Ele falou, porque o mundo tem o que a minha igreja não tem. E ela falou, mas o que é? Ele falou, tecnologia. Não foi isso? E aí ela virou para ele e falou assim, Deus, mas eu não sei fazer isso. Então manda alguém que sabe vir falar comigo. E aí foi quando eu me conectei com ela, né? Ela pediu para eu mandar uma agenda. Mandei a agenda para ela, ela mandou a agenda do ano inteirinho. A data que eu mandei para ela era o único dia que ela não tinha marcado nada na agenda. Deus tinha marcado esse dia. Eu vim para cá e a gente está aqui até agora, né, tia Aninha? Para a glória do Pai. Então isso é um pouco da história da Ordem do Farol. Isso não nasceu em mim, isso não nasceu na Bel, isso não nasceu na tia Aninha, isso não nasceu na Betel. Eu posso afirmar que nasceu no trono da graça. E eu posso dizer para você que isso não é uma ferramenta criada no mundo, transformada para abençoar a igreja. Isso é uma ferramenta criada no trono para abençoar você, professor. Porque presta atenção, esse programa não é para o seu aluno. Esse programa é para você, professor. E você vai ser um líder de um exército de alunos. Só que o seu aluno, existe um abismo geracional. Deixa eu ver aqui. Eu vou pelo visual, tá bom? Posso ir pelo visual? Quem é o mais velho aqui? Tá. Ele. Pode ficar aqui de frente para mim, por favor? Mais novo esse aqui, pastor. Mais novo? Eu aqui. Pode deixar eu. Eu acho que eu sou mais novo que você. Deixa quieto. Um ano, bom. Existe um abismo geracional. Né? Não é a minha geração, é a geração daquela mocinha que está sentada aqui na frente pintando. Aquela geração ali, ela deve ter mais ou menos, acho que 4, 5 anos, não sei, um pouco mais. Aquela geração é conhecida como uma geração nativa digital, né? É o que o pastor falou. Com 2 anos ele já sabe mexer no celular, aumentar, diminuir, desbloquear, não é? Se eu entregar na sua mão, provavelmente você não vai conseguir usar a Ordem do Farol. Por quê? Vai ter a dificuldade da tecnologia. Só que qual que é o problema disso aqui? É que aquela mocinha está aqui onde eu estou. E existe um abismo aqui entre as gerações. O que Deus prometeu para esse método é que Ele vai cumprir Malaquias 4, 5, 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha à terra e a fira com maldição. E o cumprimento dessa promessa aqui é fazer um processo de reconexão geracional. Então é um programa, aqui pronto, olha só que lindona. Olha aí, ó. Existe um abismo entre eles dois. Ela, se eu der um tablet na mão dela e um celular na mão dela, vai voar. Sabe exatamente o que fazer. Ela não tem medo. Se eu der na mão dele, né? Titanic, né? Por quê? Porque ele tem medo da tecnologia. Agora, é a mesma coisa. Obrigado, viu, lindona? Como é o seu nome? Kiara, posso te falar um negócio, Kiara? Você carrega uma resposta para a sua geração. Não deixa ninguém roubar isso de você. Você é uma resposta para os seus amigos. Você é uma resposta do pai para as suas amigas. Você é a referência do reino de quem Deus é na terra para a sua geração. Tá bom? Eu amo você. Eu
amo você e nunca vou desistir de você. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar você com fome nem com frio. Eu amo você. Posso te carregar no colo? Segura aqui. É simples. Eu nunca vi a Kiara na minha vida. Entende? É isso que você vai aprender. Aí você fala, não, mas é porque ela tem 5 anos. Obrigado, viu? Obrigado. Dentro dessa empresa de sírios e libaneses, uma das diretoras virou para mim e falou assim: Yuri, eu não sei porque eu vou te falar isso, mas eu tenho uma filha de 25 anos e eu não consigo me conectar com ela. Você consegue me ajudar? Eu falei, consigo. Uma consultora que estava com a gente no dia, cristã, 18 anos de escola bíblica dominical. Eu chamo ela é literalmente tia minha. Tipo, foi feita para aquilo, sabe? E aí eu virei para ela e falei assim, tá bom, me diz aí, quem que é sua filha? E aí ela começou a me contar a história da filha dela. E ela contou durante uns 6 minutos, mais ou menos, e eu virei para ela, pastor, e falei assim, se eu prometer para você que em 7 dias eu devolvo o coração da sua filha, o que você faria? Parecia aqueles cabos que põe no poste, devolvo o seu amor. Se eu prometer para você que eu devolvo em 7 dias, o que você faria? Ela falou, faria qualquer coisa. Aí eu falei, então para de mentir, porque tem 25 anos que sua filha espera para entregar o coração dela para você, e você não faz nada. Mas vamos lá, você vai fazer 3 coisas. É uma das coisas que você vai aprender no programa Ordem do Farol. Então, se você já quiser aprender, anota aí. Passo 1, rapidamente. Eu falei para ela assim, chega em casa hoje, e você vai olhar a sua filha dormindo. 25 anos, gente, não era uma criancinha não. 25 anos. Você vai olhar a sua filha dormindo. Depois que ela estiver dormindo 1 hora, você entra no quarto, e você vai olhar para ela dormindo. E você vai perguntar, ela não é cristã, tá? E eu virei para ela e falei assim, ó, você vai se perguntar, quem é a fulana de tal? Só isso. E você vai ficar em silêncio. E se você não conseguir lembrar de nada, eu quero que você tente lembrar a primeira vez que você pegou sua filha no colo, lá na maternidade. E eu quero que você tente trazer a memória que te dá esperança. Traz a memória, quem ela é. Quais são as suas expectativas? Quais eram as suas expectativas para ela? O que você esperava para a vida dela? Você vai olhar para ela por 10 minutos em completo silêncio e deixar ela dormindo. Você consegue? Ela falou, eu consigo. Eu falei, em 3 minutos, você não vai conseguir ficar mais no quarto. Eu estou te pedindo, fique 10. Olhe para sua filha dormindo. Tá bom. O que mais? Eu falei, esse é o primeiro dia, o primeiro passo. Do segundo ao 5º dia, segundo, terceiro e 4º dia, você vai pedir 1 minuto do dia da sua filha. Vai lá tomar café da manhã com ela e fala assim, filha, você me dá 1 minuto do seu dia? Ah, tá bom, aproximar o microfone para escutar lá atrás, né? Desculpa, gente. Você pede 1 minuto do dia da sua filha. Então anota aí, pedir 1 minuto. 1 minuto. E desse 1 minuto você vai fazer uma atividade bem simples. Foi exatamente o que eu fiz com a Kiara aqui. Você vai ficar na altura dela, como ela tem 25 anos, ela podia ficar em pé. E você vai olhar nos olhos dela e não vai dizer nada para a Kiara. Você só vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você vai lembrar de tudo que você viu no dia anterior, que você pensou no dia anterior quando ela estava dormindo, e você vai dizer para ela sem falar uma palavra. Você vai só pensar nisso, mas você vai olhar no olho. E você vai fazer isso por 3 dias consecutivos, 1 minuto por dia. Consegue fazer isso? Ela falou, consigo. Eu falei, não consegue. Sabe por quê? Porque você vai pedir 1 minuto e ela não vai te dar. Mas se ela não te der, você respeita a vontade dela. No outro dia você pede de novo. E se você bater,
bater, bater. Uma hora ela vai abrir, porque essa é a vontade de Deus. Eu não disse isso para ela. Eu só falei, bata. E você vai fazer isso por 3 dias, beleza? Tá bom. Então a gente já está no 4º dia. Do 5º ao 7º, você vai dizer uma frase para sua filha. Uma frase só. E a frase é: filha, eu te amo, porque você é minha filha. E não precisa dizer mais nada. E daqui a 7 dias a gente se encontra e você me diz o que aconteceu. Topa o desafio? Topa. Eu falei, então tá bom, vai com Deus. E ela foi embora. E a minha consultora aqui do lado falou assim: quantas vezes você já fez isso? Eu falei, nunca fiz. Falou, como é que você promete devolver o coração da filha em 7 dias? Eu falei, é porque eu conheço quem prometeu devolver o coração da filha em 7 dias. Eu conheço ele. E eu só posso confiar que ele vai fazer isso, não sou eu. Mas vamos ver, 7 dias depois entra a mulher na sala rindo. Eu falei, o que você está rindo? Falou, senta aí que eu vou te contar. Yuri, primeiro dia, com 1 minuto eu chorava compulsivamente. Eu falei, por quê? Ela falou, quantas coisas eu esqueci? Porque eu olhava que ela era uma menina desobediente, que não comia, que acordava à noite chorando, e que só me dava trabalho, e que eu estava cansada. E eu comecei a ver somente essas coisas na vida da minha filha. Quantas expectativas frustradas, quanto lixo eu joguei na vida da minha filha. E eu falei, e aí? Ela falou assim, 3 minutos pareceu uma eternidade, 10 minutos eu não posso nem dizer. Eu falei, e aí, o outro dia? Eu acordei de manhã, fui tomar café com ela e me surpreendeu, porque eu pedi, ela me deu 1 minuto. Eu falei, então vem cá, levanta aí, que foi o que eu ensinei para ela. Fala para o seu filho ficar em pé, não toca nela, fica mais ou menos 1 metro de distância, olha nos olhos dela aí. E eu falei para ela, ó, ela vai desviar o olhar, ela vai rir da sua cara, ela vai falar que você está doente. E ela falou, Yuri, impressionante. No primeiro dia que eu olhei para ela, ela falou, mãe, o que está acontecendo? Mãe, fala para mim, mãe. E ela falou, filha, calma. Você não me deu 1 minuto? Então é meu 1 minuto. E aí no final do 1 minuto você não encosta na sua filha, só agradece, volta a tomar café e vai embora. Yuri, fiz isso no primeiro dia. No segundo dia, ela ria da minha cara, fazia cosquinha, e eu falava, calma filha, olha para mim. E eu olhava para minha filha. No terceiro dia eu olhava. Isso, quando a gente conversou, foi na 4ª. E aí ela fez isso na 4ª noite. Na 5ª, na 6ª e no sábado ela olhou para a filha. Quando chegou no domingo, a filha tinha uma prova para fazer. Tem 2 detalhes na história da vida dessa menina de 25 anos. Primeiro é que ela nunca passou em nenhuma prova, nem de vestibular e nem de concurso público. E era uma das frustrações da vida dela. E o outro detalhe eu sempre esqueço, porque eu não lembro, daqui a pouco eu lembro, aí sempre acontece isso, né? O outro eu não lembro qual era o segundo. Mas enfim, eu lembro disso. Ah, lembrei, falei que eu ia lembrar? É sempre assim, cara. É que ela sempre falava para a filha assim, filha, a filha tirava 7 na prova, eu falava assim, filha, ó, parabéns, mas da próxima eu quero um 10. Então ela sempre exigia da filha um algo mais. E ela estava tentando fazer o certo, gente? Estava, não estava? Ela estava dando o melhor dela? Estava, não há culpa nisso. Mas o pai é responsável por alcançar o coração do filho. E aí, ela fez isso durante 3 dias. No domingo, a menina ia fazer uma prova. Virou para a mãe e falou assim, mãe, lá é ruim de estacionar? Você pode me levar? Ela falou, posso, vamos lá. Entraram no carro, foram até o local. Quando ela parou o carro, que a menina desceu do carro, ela falou, nossa, eu tenho que falar para minha filha que eu a amo. Eu falei, filha, vem cá, entra aqui rapidinho. O que foi, mãe? Eu vou chegar atrasado na prova. Entra aqui. Filha, olha para mim. Ela olhou no olho da filha e falou assim, filha, eu só quero que você entenda uma coisa. Eu amo você, porque você é minha filha. Isso basta. Aí ela olhou para a mãe e falou, você deve estar com câncer terminal, mãe. Não, filha, eu só quero que você entenda isso. Tá bom? Tá bom. Foi fazer a prova, acabou a prova, liga para a mãe, mãe, vem buscar. Foi, entrou no carro, falei, ei filha, como é que foi a prova? Eu falei assim, mãe, foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas foi a mais fácil. Aí ela, oxe, mas que doideira é essa aí? Ela falou assim, mãe, foi a mais difícil porque o conteúdo estava muito difícil, era uma prova de concurso público. E por que foi a mais fácil? Ela falou assim, mãe, porque eu descobri, mãe, que você me ama, porque eu sou sua filha. Aquela menina, provavelmente de 5 anos de idade,
estava esperando receber a mesma frase que Deus disse sobre Jesus: este é o meu filho amado em quem tenho alegria. Apenas diga isso. Esse bebezinho que está aí, ó, olha nos olhos dele ou dela, não sei, que daqui não dá para ver, eu também estou chorando, está tudo embaçado. E fala. Ela não entende? Claro que entende, porque nela habita o Espírito Santo, e é Ele quem traduz isso para o Espírito dela, não é você. Você só tem que dizer a palavra, só isso, esse é o seu papel. Comunique aquilo que Deus é para ela. E o programa, gente, é para vocês aprenderem isso de forma simples, porque eu pergunto, é difícil fazer isso? Olhar, é difícil? É ou não? Sim ou não? Ó, vamos combinar um negócio? Sim, é assim, ó, e não é assim. Eu faço vocês irem um pouquinho, porque eu choro muito, né? Então, deixa eu pegar um guardanapo aqui. Aí tá vendo? Meu apelido é esse, lá chorão. É simples, não tem nada difícil, mas a gente complicou tudo. Então o que a gente quer entregar para vocês são ferramentas simples, que usa tecnologia, porque a criança vai se conectar com a tecnologia, mas quem pode enviar ela dentro da jornada é você como líder. Então você dentro da jornada vai ser uma autoridade que libera o seu aluno para conhecer o Pai. Então devolve para você a autoridade que é sua, que já foi instituída pelo pastor, mas agora com uma ferramenta prática que eles amam, que é tecnologia. A gente faz vários exercícios, né, com crianças para testar tudo, para ver se funciona. Galera, é assim, ó, uma menina de 12 anos lê a Bíblia todo dia, porque ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo, não era uma cobrança. Ó, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra, você tem que saber quem é Jesus. Não insere ela dentro de uma jornada, porque a palavra diz que você tem que ensinar no caminho, não é o caminho. Então no caminho bora, vamos aprender a palavra. O aprendizado tem que ser prático. Jesus não enviava, Jesus ia e falava: aquele que quiser, negue-se a si mesmo e venha, siga-me. Então ele ia e ensinava no caminho. Só que presta atenção, o no caminho, né? A fé vem pelo ouvir. O que a palavra está dizendo? Que é só a fé na palavra ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Não está dizendo a fé na palavra vem pelo ouvir. Se você repetir para uma criança: você é burro, 50 milhões de vezes a vida inteira, vai gerar fé nela. Você adulto que está aqui, muitas vezes recebeu palavras dos seus pais que gerou fé em você hoje. Sabe o que é isso, gente? Neurociência. Seu cérebro aprende pelo modo visual, auditivo e sinestésico, mente e coração. Só que a palavra diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente imaginou e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nada do que o seu filho viu, ouviu, pensou ou sentiu se compara àquilo que Deus já tem pronto para ele. Só que você é o responsável por acessar isso e entregar, porque senão Deus faria isso sem você. Apesar de você, Ele escolheu você para ser uma carta. E é isso que a gente quer fazer com vocês. É isso que a gente quer implantar aqui com vocês. Então o maior beneficiário da Ordem do Farol são vocês. O aluno, ele é o co-beneficiário. Ele vai se conectar com você. Você não vai precisar ficar lutando mais com ele. Ele vai falar assim: qual que é o texto aí do dia que eu tenho que ler? Qual é o QR Code aí que eu tenho que achar? Onde é que está, tia? Porque você libera o QR Code para ele. O poder de liberar o QR Code está na sua mão, de liberar ou de não liberar. Os seus alunos vão parar de chegar atrasados na aula. A gente vai ensinar como você fazer isso. Os seus alunos vão parar de querer sair de sala de aula. Seus alunos vão querer ficar dentro da sala de aula, porque lá é o lugar mais divertido, porque lá ele aprende a palavra no caminho. Isso é a Ordem do Farol. Yuri, e é aquele sistema de sala de aula invertida, né? Onde o aluno... Aproxima mais. Perdão. É o estilo de sala de aula invertida.
Ao invés do professor estimular o aluno quem cobra e provoca o professor que ele ensine, porque ele quer saber mais para avançar mais dentro daquele programa. Então, essa visão de sala de aula invertida já é implementada em vários lugares do mundo, de primeiro mundo, né? E a gente está trazendo isso para dentro da igreja, onde estimulando os nossos alunos a nos provocarem para saber mais. Então, ao invés de você ficar lutando para o aluno querer, agora o aluno vai lutar para você ensinar. Nós arrumamos um trabalho para vocês agora. Trabalho bom. Tá, estou fechando. Aqui, ó, a gente só tem alguns dados para passar para vocês, só com uma visão geral, depois a gente pode passar isso para vocês, tá? Pode passar aí, Isabela. Ó, um raio-x geral da educação cristã. 9% é o nível de comprometimento dos jovens hoje com a igreja, em participação na escola bíblica. Isso aqui é uma pesquisa em quantos países, Bel? Mais de, acho que 22 países. 22 países. Tá? E o Brasil está incluído, tá? Só um adendo. Aqui no Brasil, tem poucos institutos de pesquisa que trabalham dentro da igreja. Geralmente é fora da igreja. Estados Unidos tem 2 grandes institutos, um deles é o Barna. E esse estudo, especificamente, ele foi feito com o Brasil também. Então, são dados que nos interessam totalmente, tá? E eu, pessoalmente, nunca tive acesso a um estudo como esse, inserindo o Brasil nele. 1 em cada 3 leem a Bíblia. 33% só lê a Bíblia. Só 33%. E todo estudo é feito com cristãos, tá? Isso. Não sei se aqui falou. Tudo cristão. Tudo cristão. Tá? Cristão católico escola, e cristão evangélico. O percentual maior de entrevistados foram cristãos evangélicos. Estamos falando da gente. Engajamento. 1 vez por mês na igreja, tá? Presença na igreja. E isso, né, tem um impacto, inclusive, na saúde mental e na produtividade. Então, a importância dele participar. O programa Ordem do Farol vai ajudar vocês nas 3 coisas. Em o aluno se comprometer mais, e ele participar mais, estar mais presente, aí, consequentemente, ele traz a família, né? E ele lê mais a palavra, tá? Pode passar, Isabela. Eu nem preciso olhar aqui, eu posso olhar ali, né? Desculpa. Então, lá, ó. Consciência de Deus. 38% dizem que Deus existe e diz que tem um relacionamento com Ele. Só 38%. Agora, 33% dizem que Deus é uma força cósmica. Gente, cristãos dizendo agora, que Deus é uma força cósmica. Olha a confusão. Misericórdia. Então a gente precisa mudar esse número, né? Mais um, Isabela. Consciência de Jesus, tá? Quem Jesus é? 45% dizem que Jesus é filho de Deus. Agora, 25% diz que Jesus é só um sábio. Cristãos, tá? Não tem aqui fora de cristão, não. É evangélico e católico. Ateu, não, é cristão. Tá? De 22 países. Pode passar, Isabela. Consciência da Bíblia. O que é a Bíblia? 33% diz que acredita na Bíblia e 25% diz que ignora a Bíblia. Ou seja, provavelmente é só mais um livro ou nem é nada, é só um peso. Tá? Então, consciência da Bíblia também muito baixa, né? Esse número tem que ser muito mais alto. Desses 25% aí, tem muitas crianças, jovens e adolescentes que veem a Bíblia como algo parcialmente verdadeiro. Não acredita totalmente na Bíblia, ainda tem uma interrogação, ainda tem dúvida sobre aquilo que é falado dentro da palavra. Então, eles entraram nesse grupo que ignoram. Pode passar, Isabela. Em relação à saúde mental, tá? A presença na igreja, né? A leitura bíblica, o engajamento. Qual é a consequência na saúde mental? 1 em cada 3 pensaram em suicídio nos últimos 3 meses, tá? 1 em cada 12 tentaram suicídio nos últimos 3 meses. Isso é quase 10%, né? Isso é quase 10%. Já pensou? Olha, lembra da tua sala? 10% da sua sala, nos últimos 3 meses, tentou suicídio. Isso é muito grave. Isso é muito urgente, né? Ideação suicídio, né? O Brasil está, dos 20 ali pesquisados, né, os 20 maiores, o Brasil está entre os 5 primeiros que mais
os jovens, as crianças pensam em suicídio. Tem um pensamento de suicídio. E a ideação é algo muito interessante, porque a ideação não é somente você desejar e nem você tentar, é você fazer todo um plano, você criar uma história, você criar todo um processo, sabe aquela coisa bem pensada, maquiavélica? É exatamente isso aí que aquela pesquisa lá está falando. Pode passar, Isabela. Relacionamento com a palavra, gente. 12% afirmaram que oram, 12% só. 23% tem uma frequência, né, de relacionamento com a palavra, leitura bíblica, né, assistir alguma pregação e etc. E 32% com leitura bíblica. Então, o engajamento é muito baixo, né? A percepção de quem Jesus é, de quem Deus é, de o que significa a palavra, a importância da palavra é muito baixa. Nós precisamos combater isso, nós precisamos reverter esses números. Pode passar, Isabela. Aqui é o seguinte, Yuri, o que o programa Ordem do Farol combate? Ele combate tudo isso aí, ó: solidão, depressão, pornografia, pensamento suicida, alcoolismo e me sentir como se fosse de outro gênero, ideologia de gênero. O programa Ordem do Farol combate tudo isso. Até para você prestar bem atenção e ficar mais à vontade, tudo que está sendo falado aqui desde a abertura está sendo gravado, e assim que encerrar, a mídia já vai preparar e vamos disponibilizar toda essa palestra, do início ao fim. Você vai ter como uma ferramenta também, tá? Excelente. Porque às vezes você fica preocupado em tirar uma foto tal, e não ouve o que o professor está falando e a professora. Excelente. Aí, ó, a gente combate isso. Uma coisa... É tipo aquelas conversas na presença de todo mundo, ó, tem que falar, eu falo. É o seguinte, a gente precisa atentar o seguinte, ó, o azulzinho lá é frequentando a igreja pelo menos uma vez por mês. E frequentando a igreja menos de uma vez por mês. Ou seja, o laranja, né? A laranja, não é vermelho, não, é laranja, né? Então a gente combate o programa Ordem do Farol, a gente combate isso aqui diretamente. Vocês vão falar sobre solidão com os alunos? Não. Vocês vão falar sobre alcoolismo? Não. Vocês vão falar sobre pornografia? Não. Porque eles não têm interesse nisso. Você vai gerar uma conexão e papai vai reverter tudo isso no momento em que ele gera um conhecimento de quem ele é por meio de você. Então ele se conecta com você e a gente consegue combater tudo isso aqui de forma assertiva, tá? Lembrando que, como disse bem o pastor, essa não é uma guerra de um ano, gente. Isso vem sendo implantado culturalmente no nosso país há 30 anos, há 40 anos. Mas nós, como igreja, precisamos nos levantar contra esse tipo de cultura que leva os nossos jovens a esse lugar que não é o lugar de Cristo. Pode passar mais um aí para a gente encerrar. O que é a Ordem do Farol? Só para você entender de uma forma bem ampla e geral, tá? Pode passar mais um, Isabela. Ordem do Farol é isso aqui, ó. Você vai ter a base é tecnológica, porque essa geração precisa de tecnologia, tá? Ela precisa de tecnologia. É o mesmo que eu mandar você embora sem carro hoje andando. É o mesmo que você pedir para ela não usar um celular. Porque ela nasceu e já existe o celular. Você nasceu e já existia o carro, né? Fala, ó, a partir desse fim de semana aí você vai andar sem carro. É a mesma coisa. O mundo sem carro para nós não existe. Para eles é sem tecnologia. Então a gente precisa da tecnologia, tá? Mas a tecnologia não é um fim, ela é um meio, é uma ferramenta. O que é mais importante aqui? A palavra. Tá bom? Segundo, ferramentas. Ferramentas simples, fáceis de usar, com tutoriais, para você aprender no seu tempo. Yuri, tenho dificuldade com tecnologia. Vai no seu tempo. Você não tem que estar no mesmo estágio que os outros. Não, você pode ter um aluno, você pode não ter nenhum, você pode ser o seu soldado no começo, né? Você é o líder e o soldado ao mesmo tempo para você ir aprendendo. Você pode fazer só com os seus filhos e depois você vai crescendo ao longo da jornada, tá? Treinamento, então só para você ter uma ideia, de 15 em 15 dias vocês estarão comigo ou com a Abel, online, claro, né? Recebendo treinamento. Então a gente vai falar sobre neurociência, a gente vai falar sobre criatividade, sobre andragogia, sobre aprendizagem ativa, sobre
tecnologia, sobre as ferramentas, sobre como conectar o aluno dentro de sala de aula. E à medida em que a gente vai se conectando com vocês, a gente vai vendo as demandas e criando mais treinamentos para vocês. Então é você não andar mais sozinho, lutando com as suas próprias forças, né? Nós estarmos juntos em uma comunidade, que é o último ponto lá. Então, na Ordem do Farol, eu e Yuri não acredito que seja para todo mundo. Eu acredito que seja para aqueles que entendem que há um abismo e que querem construir uma ponte nesse abismo. E que querem pagar esse preço de construir essa ponte. Porque você vai ter que sair da sua caixinha. Você vai ter que ir para um outro lugar. Você vai ter que aprender. Você vai voltar a ser aluno. E muitas vezes a gente não quer aprender. A gente só quer ir lá, pegar a revista, não é isso? Às vezes acontece. Pego a revista, entro na sala, leio a revista e vou embora. E acho que fiz a minha parte, né? Deus escolheu você, não foi só para isso. Então, você está sendo chamado e convocado, né? Se é que eu posso dizer isso, pastor. Né? Está sendo convocado para participar desse programa de forma completa, tá? O que você tem que fazer para participar disso, né? Você tem que fazer só o seguinte: eis-me aqui, Senhor, eu quero participar disso, quero aprender, estou disposto a aprender nesse lugar. Só que a gente precisa de um pequeno detalhe, tá? A gente fez um linkzinho, até para a gente medir como que foi o evento de hoje, né? A gente criou um link na internet, só para você fazer lá, bota o seu nome, o seu telefone, né? Para a gente entrar em contato com você. E quem fizer isso hoje vai ganhar um presente nosso, né? Lá da FDAX, que é o nosso grupo de empresas, que é 10 maneiras de como você fazer o seu aluno ficar maluco pela sua aula. Então são 10 estratégias bem simples, você pode ler rapidamente ainda hoje, aplicar amanhã, para deixar o seu aluno conectado com você dentro da sala de aula, tá? A gente vai mandar isso para o seu e-mail para você ler. A gente vai pegar isso nessas pessoas que falaram assim, eu quero participar, e aí assim, não combinei nada com o pastor, tá? Você não é obrigado a dizer que quer, é uma escolha, né? Então depois você vai conversar com o seu líder, com o seu coordenador, com o seu pastor, para saber qual é a diretriz. Mas quem já tomou essa decisão vai entrar nesse site, vai fazer o seu cadastrinho lá. Você não vai pagar nada hoje por isso aqui, tá? Isso é uma outra conversa que eu tenho que ter com os pastores. E aí você só vai fazer o cadastro para eu saber que você está interessado, tá bom? O site é esse aqui, passa aí, Isabela. Pode passar mais uma. Ali, ó, tem o QR Code para quem quiser ler. E o site é aquele lá, ordemdofarol.com.br/RJ, de Rio de Janeiro, tá? Quem tiver com o celular, é só fazer a leitura do QR Code que você vai cair direto nesse lugar. E quem fizer esse cadastro hoje, viu? Aí é um acordo que eu tenho com nós vamos abençoar essa pessoa com uma licença. Então, se a pessoa se cadastrar, eu e Abel vamos bancar do nosso bolso uma licença para você dar para alguém. Então, você vai, e aí depois você vai convidar alguém para ser e participar junto com você do programa Ordem do Farol, tá? Nosso time vai entrar em contato com você provavelmente por WhatsApp, para falar com você, mas a gente vai conversar com o pessoal, tá bom? Passa mais uma aí, Isabel. Não, deixa aí nessa tela aí, porque o pessoal vai lendo o QR Code, né? Para a gente encerrar. Posso fechar? Bom, é isso. Quero agradecer aí vocês pela presença. Dizer que para mim é uma honra poder estar aqui e dizer que hoje, pastor, é o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida. Estar aqui hoje falando sobre isso, né? No dia 9 para o dia 10 de outubro de 2011, Deus mandou largar tudo para fazer o que eu estaria fazendo hoje. Dia 9 para o dia 10 de outubro de 2011, né? São 12 anos praticamente atrás. Então, quero te agradecer por você ter se deixado usar por Deus para abençoar a minha vida, para abençoar a minha casa, para, não é restaurar porque não se quebrou, mas para fortalecer a minha fé de que Deus é fiel e Ele continua sendo o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação, que o papai é lindo e que eu amo Ele cada vez mais, não pelo que Ele faz,
mas sim por quem Ele é. Obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo posicionamento. E quero reiterar aqui a nossa disposição, né, junto com a Betel, óbvio, de ajudar no que for preciso. Conte conosco, né? Conte com tudo que a gente já aprendeu, com as nossas ferramentas, o que nós pudermos ajudar esse exército aqui, ó, a avançar. Nós estamos aqui para isso, tá? E Tianinha, você é uma bênção na minha vida, né? Obrigado pelo seu coração também, por nos conectar a isso, né? A esse movimento do Pai. Deus abençoe sua casa. Amém. Tamo junto. É nóis. Só bora. Turma linda, Deus abençoe vocês. Prazer gigante, beijo grande para todos. Vocês são preciosos, preciosas e vão cumprir a missão. Deus chamou, Deus vai garantir que vai dar certo. 3 Amém? segundos. Tem um princípio lá na empresa que é o princípio da honra, tá? Bel, obrigado. Eu amo você. Eu amo caminhar com você. Eu amo aprender com você todo dia. Me perdoa por eu ser meio ranzinza, mas eu amo você, tá? Obrigado por estar aqui. Bênção de Deus. Chorão que só.